Júlio, pelas preces, pelas palavras, e sigamos juntos, né? E aqui vai a minha gratidão a esse grupo tão querido, tão amado do Cefrat, né? E por mais esse convite, que vai permitir que falemos sobre o tema Tu me amas? Essa pergunta foi feita por Jesus. Alguém poderia me dizer a quem Jesus fez essa pergunta? Jesus, vou dar uma pista. Jesus fez essa pergunta 3 vezes. Alguém sabe dizer? Poderíamos chamar esse nosso encontro de hoje de Simão e Jesus, que é o tema que foi dado, não é? Que é de onde a gente bebeu na fonte. Não sei se daí vocês vão poder ver. Vocês conhecem esse livro? No Roteiro de Jesus. Esse livro ele foi organizado, né, por Jefferson Simões e ele se utiliza de 8 obras de Irmão X, Humberto de Campos. E Humberto de Campos, ele foi um espírito, né, que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe mais ou menos 16 obras, das quais 6 ele ditou como Humberto de Campos. Aí a família de Humberto de Campos entrou na justiça, querendo os direitos autorais, porque Humberto de Campos tinha morrido e não deveria um médium, né, Chico Xavier à época, estar editando obras em nome de Humberto de Campos. E como estava vendendo muito, a família disse, então eu também quero ter direito também. E a justiça, né, felizmente, o juiz disse que a família não teria direito porque Humberto de Campos teria falecido, né? Dentre outras razões utilizadas pelo magistrado. E Humberto de Campos disse a Chico, olha, Chico, para não ter mais confusão, doravante, assinarei como Irmão X. Mas todos nós sabemos que esse é o pseudônimo de Humberto de Campos. Humberto de Campos tem uma característica muito peculiar. Muitas das obras de Humberto de Campos, elas são baseadas em momentos em que Humberto de Campos, a época que era encarnado, uma das suas encarnações, ele viveu, ele conviveu com os discípulos, com os apóstolos e o próprio Jesus. Então ele sabia alguns detalhes que a história não nos dá, né? E esse título do nosso encontro de hoje, Tomianos, nós extraímos do capítulo 24 dessa obra que eu acabei de citar para vocês, intitulada Simão e Jesus. Mas antes de entrar na obra propriamente dita, quem foi Simão Pedro, né? Quem foi Pedro? Algumas pessoas acham que Pedro é o nome de Pedro de batismo, mas na verdade quem deu esse nome a Pedro foi Jesus, porque o nome dele era Simão. E Simão era pescador na cidade de Cafarnaum e era irmão de André. André, dentro da família de Simão, era aquele apóstolo, digamos assim, mais religioso. Ele buscava, ele tinha sede de espiritualidade. Já o Simão era alguém mais pé no chão, mais terra a terra. Ele queria ver as coisas de forma mais concreta. E André, ele já era um seguidor de João Batista, antes de conhecer Jesus. E em um dado momento ele disse para o irmão: Irmão, agora eu tenho certeza que encontrei o Messias. Porque quando João Batista começou a pregar, né, no Mar da Galileia, muitos achavam que João Batista, que é primo de Jesus, na verdade, ele era o Messias. Mas depois o próprio Messias Jesus veio se declarar como o Messias, né, o Filho de Deus, o prometido. E Simão normalmente é lembrado como aquele apóstolo que negou Jesus 3 vezes, né? E aí eu lhes pergunto, quem de nós, né, nunca negou Jesus? Ainda que seja em mínimas ações. Uma coisa que poucas pessoas lembram é que esse homem, Pedro, né, antes chamado de Simão, ele abdicou de toda a sua vida, né, de sua profissão, para seguir Jesus. Quantos de nós conseguimos dedicar um tempo do nosso dia, da nossa semana, para estarmos dedicados ao Evangelho do Cristo?
né? E Pedro, para nós, é um grande exemplo, né, de seguidor de Jesus, apesar de tantos erros, né, que o próprio Evangelho nos relata de Pedro. Mas nesse ponto é interessante vermos Pedro como nós, aqueles seres ainda imperfeitos, né, que tenta, busca fazer, seguir os ensinamentos do mestre, mas ainda assim, de vez em quando, tombamos, não é verdade? Humberto de Campos narra nesse capítulo 24, intitulado Jesus e Simão, uma passagem que eu considero uma das mais emblemáticas, né? Que nos posiciona exatamente onde muitos de nós precisaríamos estar. Certa vez, Jesus estava pregando na vizinhança, né? E ele estava na casa de um senhor chamado Jeroboão. E esse senhor era uma pessoa muito querida naquela comunidade. E olha só, Jesus ele fazia o que nós chamamos hoje de atendimento fraterno. Jesus ia na casa das pessoas, Jesus ouvia as pessoas, Jesus curava, e Jesus dava a palavra, né, àqueles que necessitavam e àqueles que queriam. Em um dado momento, Jesus tinha sido chamado a uma casa vizinha para atender uma pessoa que estava acamada, prestes, digamos assim, a desencarnar. E Jesus, nesse momento, foi chamado, né, nos narra Irmão X, Humberto de Campos. Só que Jesus, quando estava para ir para essa casa, foi tomado de susto na casa de Jeroboão e lá adentrou 4 publicanos, né? Publicanos, só para lembrar aqueles que esqueceram, eram uma classe, digamos assim, social. Eles, naquela época, representavam o fisco, né? Aqueles cobradores de impostos, e por isso eles eram pessoas não muito queridas, principalmente entre os judeus. Existem entre nós hoje, no ano de 2023, algumas classes sociais que nós, né, muitas vezes, não gostamos muito. A TV mostra de uma forma um tanto quanto estereotipada. E imagine hoje, determinada classe social, a pessoa dizendo, olha, fulano de tal é determinada classe social, né? Ou faz parte de determinada profissão ou ofício. Então, as pessoas hoje na TV, nas redes sociais, esculacham, né? Alguns se utilizam de palavras de baixo calão para simbolizar essas pessoas. Então, naquela época, o publicano, né, não era uma pessoa querida, ao contrário, era uma pessoa muito desprezada, porque eles representavam Roma e tiravam o que podia e o que não podia dos judeus, né? Imagine vocês, 4 publicanos velhos chegou na casa desse senhor chamado Jeroboão e disse: ouvimos dizer que o Senhor é o Messias. Jesus tomou aquilo com uma grata surpresa e percebeu que, né, pelas vestes distintas, por aquele olhar sedento da verdade, eles queriam ouvir Jesus. Só que Jesus tinha um compromisso na casa vizinha, como eu havia falado. E é nesse momento que Jesus chama Pedro, né, e dá uma orientação. E em alguns momentos eu vou pedir licença a vocês para ler alguns pequenos trechos desse capítulo, para não fugir da essência. E olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Então, nesse momento, o que é que Jesus está propondo, pedindo a Pedro? Pedro, faz as minhas vezes, né? Orienta esses homens, né, que estão sedentos. E o irmão X usa várias vezes no capítulo esse adjetivo, velhos, ou seja, pessoas maduras, pessoas de muita experiência, né, na vida e como publicanos. E nesse momento, né, narra Humberto de Campos que Pedro range os dentes, né? Ele não gostou desse desafio, digamos assim, que Jesus deu para ele. E olha que Pedro já estava convivendo com Jesus há algum tempo, né?
e era uma pessoa da mais alta confiança de Jesus. E Jesus saiu, foi para a sua missão e deixou aqueles senhores, né, ao lado de Pedro. E nesse momento, Pedro se senta, os senhores se sentam e eles começaram, né, a pedir orientação. Eles queriam conhecer o que é esse novo evangelho. E o mais velho dos publicanos chegou a usar palavras bonitas, delicadas para Pedro. E nesse momento, Pedro, com o punho em riste, bate na mesa, né? E começa do primeiro até o quarto, né? Falando o que Pedro considera algumas verdades. Então Pedro chega para o primeiro e diz o seguinte: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Imagine vocês, nós, né, no lugar em que Jesus nos colocasse, dizendo: ampara-os com a verdade, né? Fala sobre o evangelho. E aí a pessoa que está precisando, apesar dos crimes que tenham cometidos, nós possamos receber dessa forma. Ladrão das viúvas e dos órfãos. Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias, tuas pedras, teus colares, teus anéis. Que são eles, senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegue pronunciar o nome de Deus? E Pedro fala isso, né, para aquele que era mais antigo, né, mais idoso dentre aqueles quatro. E aí vem uma primeira lição, né, que nós extraímos desse breve relato. Quando, né, julgamos precipitadamente sobre os bens que os outros têm e como eles fizeram para chegar na junção desses bens. Quantos de nós não fazemos isso, né? E não satisfeito, enquanto esse primeiro homem refletia e chorava, né, sobre essas acusações verdadeiras que Pedro fazia, Pedro se dirigia ao segundo publicano. E Pedro falou: tu, Moabes, a que viestes? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir aqui, após extorquir os dois irmãos de quem furtaste os bens deixados pelo pai? Esqueces de que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Você observe que Pedro conhecia, né, o, o íntimo daquela comunidade, né? Ele conhecia as pessoas, tratava pelo nome. E aí vem outra reflexão para nós, quando julgamos precipitadamente sobre a moral do outro, né? Pedro fazia isso. E ele, com o dedo em riste sobre aquele publicano, que mais uma vez entrava, né, em profunda reflexão, meditando sobre aquelas coisas que um dia ele fez. E então Pedro se dirige ao terceiro publicano e diz: que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorabateu, o sapateiro, com, com, comprando-lhe as dívidas e atormentando através de execráveis cobranças, no intuito de roubar-lhe a mulher? Naquela época, a mulher, quando o homem não pagava a dívida, a mulher poderia ser, né, moeda de troca. Olha que absurdo, nós já vivemos. Já tens o fruto da tua caça, aniquilastes um homem e tomar-lhe a viúva. Que mais querem, infeliz? E Pedro estava, né, muito enfurecido, né? Agora imagine vocês. E aí ele começa a demonstrar para nós quando julgamos o crime, né, que supostamente outra pessoa fez, outra pessoa cometeu. E por último,
ele chega para o quarto e diz: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor da tua cupidez. Jamais te incomodaste com a desventura das crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade que nunca apareceu. Nesse momento, todos os quatro, né, eles começam a chorar nesse ambiente de forma copiosa. E, para encerrar esse diálogo com os quatro, o Pedro diz: súcia de ladrões, né? Bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vocês. E aí é nesse momento que Jesus tinha acabado de atender a pessoa que estava acamada. Jesus entra naquele ambiente, vê aquele clima pesado, não é? E todos chorando. E Jesus não entendeu o que foi que o Pedro fez. Ele simplesmente perguntou: Pedro, o que fizeste? E Pedro, como se tivesse com a razão, disse: Ah, o Senhor pediu para eu falar a verdade. Aí Jesus respondeu: Pedro, eu pedi que amparastes com a verdade, que é diferente. E Jesus, tentando corrigir aquele mal-estar, Jesus o convidou a todos os quatro para, naquela noite, cear com eles. E Pedro ficou mais enfurecido ainda. A gente percebe, né, como os apóstolos, eles se parecem muitas vezes conosco. Porque existem situações que nós, por mais espiritualizados que possamos ser, a gente não entende, a gente não compreende. E enquanto ele queria tratar o que ele chamava de verdade, Jesus apenas aplicava amor, aplicava entendimento, empregava discernimento. Em um dado momento, Jesus, após a ceia, dialogou com todos os quatro, nos narra Humberto de Campos, né? E todos os quatro publicanos começaram a se sentir renovados, começaram a se sentir acolhidos por aquela doutrina. Eles perceberam que, de fato, Jesus era o Messias, né? E que eles tinham muito a aprender. Ao final da noite, todos se despediram e eles saíram felizes da casa de Jeroboão. E, enquanto isso, Pedro não conversava com Jesus. Pedro fechou a cara. A noite foi indo embora e os dois tinham que voltar para o lar de Pedro, né? E durante a caminhada, né, encerrando esse capítulo, Pedro tenta justificar, né, a sua forma austera de agir com aqueles que ele julga criminosos. E Pedro afirma: se era, Senhor, necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como entender auxiliar os bons? Ou seja, Pedro queria dizer o seguinte: já que eu preciso dar tanto amor, né, para aqueles que são maus, como é que eu vou tratar então aqueles que são bons? Era isso que Pedro queria dizer. Jesus passou alguns minutos ainda em silêncio e ao final disse para Pedro, encerrando o capítulo: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Eu vim à terra para curar aqueles que necessitam da minha palavra. E com esse encerramento, a gente percebe e descobre através de um X, né, Humberto de Campos, que antes de Jesus a fazer essa afirmativa que nós encontramos no Evangelho sendo muitas vezes repetida, a gente não tinha ideia do que tinha acontecido antes, né? Que episódio tinha ocorrido para que Jesus dissesse: Eu não vim à terra para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Então, essa é o véu, né, que Humberto de Campos vem tirar sobre nossas vendas. Porque, por mais difícil que possa parecer, meus irmãos, o Evangelho
é para aqueles que ainda estão doentes. Todos aqueles que padecem de qualquer forma, né? Física, moral, espiritual, né? Necessitam do Evangelho. E às vezes a gente não entende porque tem pessoas que passam a existência inteira, nem parece que precisa do Evangelho, porque talvez nessa existência realmente não precise. E Jesus vem de forma categórica afirmar isso. À medida que nós íamos refletindo sobre esse texto de Pedro, né, que era Simão, a gente se depara com, não sei se vocês conhecem, uma música da dupla Tim e Vanessa, intitulada Pedro. É uma das músicas mais lindas dessa dupla, que eles são irmãos, né, naturais de Minas Gerais. Eles têm músicas que são verdadeiras obras de arte, né? Obras-primas, que, à medida que a gente conhece um pouco mais o Evangelho, percebe o quanto é profundo cada estrofe das músicas narradas por eles. Não é diferente quando eles falam, né, eles cantam essa música Pedro. Eles começam e eles fazem um dueto, normalmente, quando eles falam de Jesus, um é Jesus e o outro é o apóstolo, né? Ou o personagem da história que eles narram. Nessa de Pedro, especificamente, Tim faz a voz como se ele fosse Jesus. E a Vanessa faz a voz de Pedro. E a música começa mais ou menos assim. Tim falando, fazendo a voz de Jesus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Simbolizando que o apóstolo é aquele que vai jogar rede, né? Para pescar homens e mulheres para o Evangelho, para a Boa Nova. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Cefas é a tradução do hebraico de rocha. Pedra também é um significado de Pedro. Jesus que deu esse nome a Simão, né? E aí o Tim continua. E aonde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Pedro foi o fundador da rocha, né? Digamos assim, do ponto de vista simbólico, da igreja cristã. Então, quando Jesus foi assassinado, Pedro criou a Casa do Caminho, e na Casa do Caminho eles abrigavam idosos, eles abrigavam prostitutas, leprosos, crianças sem pais, sem mães, ou seja, os órfãos, todos aqueles que necessitavam, ladrões, sem distinção. E eles frutificariam, mitigando o quê? A fome. E aí, após essa passagem, aí a Vanessa entra simbolizando Pedro, dizendo: quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Ou seja, é o nosso medo, a nossa falta de fé, o nosso titubeio, né? A nossa razão, muitas vezes, tirando a gente daquele caminho de seguir Jesus. E Vanessa continua dizendo: se no horto já pressentes tuas chagas, Jesus sabia que ia ser assassinado. Jesus reuniu todos os apóstolos para dizer que o dia dele estava chegando, né? Que eles precisavam estar unidos como sempre. E o horto, que horto é esse que a música relata? É o Horto das Oliveiras, local onde Jesus pronunciou isso. E ela diz: eu, Tiago e João ao chão em sono, que foi o sono letárgico, né? Caíram no sono após os pronunciamentos de Jesus. E é interessante a gente citar que o núcleo duro do apostolado, né, de Jesus era Pedro, era Tiago e era João, né? Digamos assim, o núcleo duro desse apostolado. E João e Tiago, eles eram irmãos. Existiam dois Tiagos entre os apóstolos. Tiago o maior, que era o irmão de João, e o Tiago menor, qual é muito pouco citado nos evangelhos.
Como não bastasse, eis-me a ferir. Vanessa continua. Um soldado que te daste voz de prisão. É quando o soldado Malco tira, né, ameaça Jesus e o Pedro desembainha da faca, desembainha da cintura uma faca e corta a orelha do soldado Malco. Jesus diz: Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque com quem ferro fere, com ferro serás ferido. Ou em algumas traduções diz: quem com a espada corta, com a espada será ferido também. E aí Vanessa conclui dizendo: sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Ou seja, ele se coloca no lugar, né, de uma ovelha, um animal indefeso, um animal, pela sua própria natureza, um animal medroso, balindo, né, o tempo todo entrando em negação. Né? Você conhece esse homem enquanto Jesus estava sendo crucificado? Não, não conheço. Você conhece esse homem? Pedro, não, não conheço. E Jesus já teria dito, né? Que antes que o galo cantasse, quantas vezes Pedro ia negar ele? 3 vezes, né? E somente quando o galo canta, é que Pedro vê o verdadeiro tamanho do seu ser. Muitos de nós aprendemos que devemos nos conhecer, né? Mas é em momentos como esse, em que Pedro se encontrou diante da verdade, que ele viu o verdadeiro tamanho que ele tinha, né? Ali, quando ele percebeu, meu Deus, eu tinha prometido que eu estaria do lado dele. Sabe qual dos apóstolos não saiu do lado de Jesus durante a crucificação? Só um apóstolo não saiu do lado de Jesus, que foi João, né? E não por acaso Jesus já pressentia isso. Foi o único apóstolo que Jesus disse: toma conta da minha mãe. Maria, toma conta de minha mãe. E João, que era o apóstolo mais jovem que tinha, por volta de 17, 18 anos, João cuidou de Maria. E detalhe, João foi o único, eu falei o único apóstolo que não foi martirizado. Todos os outros apóstolos foram assassinados, inclusive Pedro. E a música avança voltando a voz para ti, que diz: volvo à vida e tomo pela tua mão. Esse é o momento em que Jesus, após o desencarne, ele volta à vida, não é? Mas apenas como espírito. E pega pela mão de Pedro e afirma: crê, te levarei onde não queiras ir. E aí tem uma estrofe linda da música que diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Que é o que dá o nome ao nosso encontro de hoje. E tu que és a rocha, constrói a minha casa. Que casa? A casa física? A casa concreto? Não. No coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Jesus afirmou isso para Pedro em dado momento. Mas Pedro, Jesus ainda estava vivo. Ele não acreditava, pensava que era mais uma ilação do mestre. E só que Jesus e Pedro realmente ele foi desencarnado, né, assassinado, crucificado. E quando o representante de Roma perguntou como ele gostaria de ser crucificado, alguém poderia me dizer como ele escolheu ser crucificado? Alguém sabe? Pedro Para escolheu baixo, ser crucificado. Como? Pode falar? de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. E sabe por quê? Porque ele não se considerava a altura do mestre para ser crucificado como mestre. E aí a música ao final narra: não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, fazendo alusão ao momento do lava-pés, né? E o próprio Humberto de Campos conta para a gente por que aconteceu aquele momento do lava-pés. Os apóstolos estavam brigando para saber qual deles iriam estar ao lado direito de Jesus. Até a mãe de, de Pedro e Tiago e João, perdão, foi interceder por eles dois.
Então Jesus, querendo se fazer menor, mostrou a eles, na prática, como deveria servir. E aí, nesse momento, começou a lavar os pés dele. E Pedro se negou. Inicialmente, Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, porque não se achava digno. E Jesus ensinou para ele que existem momentos que precisamos servir, né? E ser servidos. E aí, a Vanessa conclui dizendo: os pés que ele tocou, né? As mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão para o céu. Ou seja, de cabeça para baixo, né? Porque os pés apontando para o céu é justamente a crucificação de cabeça para baixo. Vou compartilhar minha tela para que vocês possam desfrutar dessa música que eu acabei de falar. E lembremos, né, desses breves episódios que acabamos de narrar. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, Martírios são
das ervas verdes, vem que eu te farei um pescador de homens. Pois é, queridos irmãos, que essa breve história, né, e passagens de Pedro, né, possa nos incentivar, tocando em nosso coração, a necessidade de continuarmos firmes, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, porque o que mais importa, né, nesse caminhar é o propósito, né, a que estamos ligados. Pedro tinha um propósito, né? E qual o nosso propósito seguindo Jesus? Que Deus abençoe a cada um dos presentes e nos abençoe hoje e sempre.